Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escanteio Curto Podcast. Eu sou o Tomás e eu renovo meus votos de ódio à data FIFA. Fala gurizada, Fernando aqui. Cara, eu só queria deixar minha mensagem aos apaixonados, porque o amor está em dúvida. Bah, Cara, Cossielo e Tatá terminaram. isso. Virgínia e Zé Felipe terminaram. Deixa eu ver, Carlinhos Maia e Labubu. o Labubu terminaram. Cara, eu só acredito no amor ainda porque Neymar ainda está muito fiel e casado. O último romântico. O último romântico permanece. Exemplo de fidelidade. Cara, indo pro caminho do amor, eu tenho uma declaração de amor pra fazer. Não tô pegando nada, só vou segurar uma coisa porque eu tenho meu TDAH que me faz sempre estar segurando alguma coisa durante a gravação. Mas, cara, precisa ser feita uma declaração de amor aqui pra uma pessoa que entrou na nossa vida há muito tempo atrás. Faz quase 10 anos que ele entrou na nossa vida. E ele acabou se despedindo de uma maneira meio abrupta. Numa época que talvez se ele não tivesse se despedido, a gente poderia ter conquistado algo a mais. Conquistado a América de novo. Mas ele voltou. Ele decidiu que ele ia abandonar os carros de luxo, ia abandonar a vida na Europa, a vida de qualidade na Europa, pra vir morar aqui, em Porto Alegre, treinar com o Mano Menezes, conversar com Luiz Cláudio Vivian, conversar com Alberto Guerra. Esse foi o Rei Arthur, que hoje está aí desfilando em campo. E eu vou querer pelo menos tirar uns 10 minutos desse podcast pra gente falar de Arthur mais pra frente. Mas eu queria encerrar todo esse monólogo com o Arthur Melo Te Amo. Te amamos, né? Eu acredito que isso se estende a nós três. Pelo amor E o de Léo, certeza. será que o Léo não ama? Eu acho que ele não ama porque por causa do Arthur, foi um dos motivos pra gente passar as Libertadores, né? Era 2-2, foi pra 3-2. Talvez ele inveje. Então, É pra poucos ter Rei Arthur no seu elenco. falando É, o- em Leonardo, pra quem tá nos ouvindo pela primeira vez, porque sempre vai ter a primeira vez. A gente sempre vai estar tirando o cabaço de alguém, né? É verdade, a gente nunca considera isso, né? Mas, tipo, as histórias, elas não. Nem todas as histórias todo mundo sabe, nem tudo todo mundo sabe, né? Exato, tanto que a gente tá em qual episódio? A gente já tá no 77? Isso aí. Então- Episódio em homenagem ao nosso atacante. Episódio André Henrique. Episódio Foda-se. Pra quem tá nos ouvindo pela primeira vez, nós estamos em 4. Bizarro, porque a gente grava toda semana, é essa a primeira vez que a gente tá falando isso. E o Leonardo É não verdade. está entre nós hoje, mas ele é colorado. Importante, né? Imagina quem tá ouvindo há muito tempo e fala, É meu, importante. Esse não é um podcast gremista. Mas por ocasião hoje só tem gremista aqui. Né? Acontece. Cara. Só tem gremista e eu tô com a camisa do Palmeiras. Cara, isso aqui deve estar uma loucura. Eu sempre parei pra pensar, tipo, imagina quem fala, bah, meu, gostei do que eu vi no Instagram, eu vou tentar ouvir um episódio. E escuta essa merda, mano. Não essa merda desmerecendo a nossa qualidade. Mas, cara, basicamente, o Fernando falando de casais famosos, a gente faz um monólogo do Arthur, isso é muito brutal, mano. Cara, bizarro. Não esperem, né? Se o cara tá começando hoje, cara, não espere informação, não espere análise tática. Aqui não vai ter isso. Né? Tu acha que não A vai gente- ter furo aqui? Tu acha que a o Fernando gente não vai briga- dar o furo? Furo Cara, a sim. gente briga com a informação. E o furo vai permanecer fechado. Não vai dar o furo pra nós, Fernando. Hoje. Cara, infelizmente não. Tá, ok. Pô, Mas, eu queria- pelo menos, vocês estão sentindo o dedo. Vocês estão sentindo o dedo do mano? o dedo Tô do sentindo. mano. Tá. Cara, inclusive. Tá, cara, já vamos ter que começar a falar, eu acho. Ou querem. Não, pode falar. Eu vou trazer minha pauta mais tarde. Pode falar. Tá. Cara, eu acho que o primeiro cidadão que merece ser citado nesse podcast é o canivete suíço. Cara, Edenilson praticou o futebol 5.0. Não foi 2.0, 3.0, foi 5.0. Cara, o primeiro tempo de Edenilson é o que a gente conhece, nada demais, não se mostrou muito pro jogo. Mas, cara, o segundo tempo de Edenilson, de Grêmio e São Paulo, foi uma das maiores atuações da história de um jogador pelo Grêmio. Cara, o que Edenilson jogou foi, cara, Zidane Copa do Mundo 2006.
Cara, foi bizarro. Cara, o que ele fez não. Cara, entrará nos livros de história. Porque, cara, é bizarro. Os domínios dele, cara, as achadas dele. O que ele. Cara, a condução de bola dele. Cara, ele realmente estava Zidane Prime. Se ele jogasse todo o jogo que ele jogou no segundo tempo de Grêmio e São Paulo. Cara, Real Madrid. Ele não Cara, tava aqui. O Valverde estaria no Grêmio e o Edenilson estaria no Real Madrid. É Eu vou isso. fazer a simbologia do que era o Edenilson. Quem tá vendo no vídeo não vai conseguir ver o que era o Edenilson no segundo tempo. E os pés do Edenilson, ó. Jogando a bola. Cara, ele A tava bola não flutuando. desgrava o pé, cara. Cara, Cara, ele tava com um bonder no pé, velho. É. Era bizarro. um bonder no pé. Vocês Cola diriam- bonder na chuteira. Vocês diriam que o Edenilson fez amor antes de jogar futebol e é por isso que ele entregou tudo isso? Pelo Não. contrário, né? Traz a informação. Ele falou depois do jogo que ele tava passando muito mal no primeiro tempo. Cara, ele vomitou no intervalo. Ele não fez amor então, cara. Não. Pelo contrário. Cara, ele deve ter comido um churrasco copeiro, tipo, no dia anterior. Cara, ficou mal, jogou mal no primeiro tempo, vomitou o churrasco copeiro e, cara, jogou o maior segundo tempo da história do Grêmio. Ele Simplesmente. colocou pra fora o Edenilson no interior. E passou a carcaça de 2019, cara. Muito bom, me serve. Esse Edenilson é um Edenilson que me serve. Mas eu acho que a gente é um dos poucos canais de comunicação que elogia Edenilson com frequência aqui, cara. Tipo assim, Sim. o Tomás, acho que desde que ele foi contratado pelo Grêmio, o Tomás chama ele de o canivete suíço. Acho que chegou o ponto de explicar, mano, porque faz tempo. Não, cara, canivete suíço por quê? Primeiramente, eu assistia muitos jogos, tanto do Grêmio quanto do Inter, com meu pai. Quando eu assistia do Inter, meu pai é gremista, ele sempre falava, esse Edenilson me serviria no Grêmio. Que ele é polivalente, meu, o cara faz tudo. E o que é uma ferramenta polivalente? É um canivete suíço. Logo, o Edenilson ele é um canivete suíço do meio campo. Que se precisar marcar, ele marca. Se precisar construir, ele constrói. Se quiser lateralizar ele serve. Ele serve um pouquinho pra tudo. E se ele tiver com espaço, ele faz tudo muito bem. Tu diz que se Cara, precisar ele resumiu bem. corta um alecrim pra nós. Ele picota uma folhinha de papel em formato de estrela. Tu diz que o Edenilson faria essas coisas, Thomas. Faz tudo. Não entendi Ele- a referência. E ele Eu bola um Essas negocinho. coisas, mano. Não, o Edenilson não bola nada, mano. O Edenilson não bola nada, mano. Não. Muita bola. Esse na verdade, aí- ele joga muita Não. bola, né? Ele Falando, joga bola. falando em bolar, a gente tem que falar do Zaza. A Zaza. A gente tem que falar do Muso, cara. A gente achou o nosso craque. A gente achou o belga que a gente queria tanto, seleção de base, Under 21 da Bélgica, cara, a gente achou o craque, meu. Ele falou assim, vazou Calhel Dornelles, botou ali no Twitter. Irmão, a Muso vai começar a jogar pelo meio, a Muso vai fazer uma função diferente. Cara, dito e feito. A Muso naquela função da ponta esquerda, trazendo a bola pro meio, fez o que os pontas do Grêmio não conseguiam fazer há pelo menos 2 anos, cara. Simplesmente o que o acéfalo do Kik não fazia, o que a gurizada da base, que ainda tá muito crua, não tava fazendo, que era o Alisson e o Riquelme. Cara, o Amuso, futebol, esse é o futebol 2.0. O Edenilson fez o futebol 5.0, Amuso 2.0. Cara, brutal, brutal. Cara, o time do Grêmio tá muito bem, cara. Tipo, tá se reencontrando. Eu acho que o time do Grêmio tá ganhando uma cara. Que era o que faltava, tá ligado? Eu acho que eu senti que muitos jogos eram muita improvisação. Parecia que não, enfim, não tinha um esqueleto. E parece que agora o time se encontrou. Acho que o Mano tá entendendo melhor as peças que ele tem. Enfim, eu acho que dá pra passar um pano, até porque o Mano Menezes tem essa fama de retranqueiro, né? Mas, cara, o Grêmio tá sabendo. Apesar de ainda tem os momentos de retranqueiro, o Grêmio tá. Na verdade, né? O Grêmio tá sabendo usar as peças que tem agora, cara. Mas é que, cara, é muito, Mano, no caso, né? é muito fácil virar essa chave quando tem um jogador do quilate do Arthur. O Arthur hoje é o melhor meio-campista em solo brasileiro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Podem me cobrar, eu vou seguir afirmando isso. Ele é um cara de outra prateleira, assim. Ele não conseguiu render na Europa por ser um futebol mais rápido na Europa, querendo ou não. É um futebol mais intenso, o físico dele não aguentou, ele não foi bem onde ele passou. Inegável isso. Chegou a ter um ou outro destaque no Girona, chegou a ter um destaque na Fiorentina, mas também não era tudo isso. Ele pisou em solo brasileiro com... ele teve ele e o Oriol Romeu, né, cara? Foi aquela pré-temporada do Barça que começou bem. Teve lampejos. Teve lambejos.
Mas o Arthur, cara, ele simplesmente virou uma chave. O meu medo é ele não estar motivado, porque a gente tem um pé atrás sempre por causa da história do Douglas Costa. O Arthur veio aqui sem risadinha, mostrou trabalho desde que ele chegou aqui e dentro de campo está se resolvendo. Ele mudou a cara do time do Grêmio. Ele que mudou o jeito do Grêmio jogar. O Grêmio era um time muito reativo e muitas vezes segue sendo reativo mesmo com o Arthur em campo. Só que o Arthur é um cara que dá um trato na bola, que faz o time jogar. O time joga como um todo. Cara, quanto tempo fazia que a gente não conseguia elogiar mais de um jogador do Grêmio? Geralmente a gente falava bem, o Marcos Rocha foi bem, mas o resto foi mal. O Alisson foi bem, mas o resto foi mal. Cara, com o Arthur em campo a gente tá conseguindo elogiar várias outras pessoas, porque ele simplesmente projeta os outros jogadores. Ele faz com que os outros jogadores joguem bola. E isso é muito importante ter um jogador assim, e eu não vejo times no Brasil tendo um jogador que façam outros jogadores serem destaque. E o Arthur é esse cara. Ele potencializa os outros jogadores, né, cara? É bizarro. Eu acho que isso vai muito da posse de bola e do acerto de passes que o Arthur proporciona pro time, tá ligado? É aquele jogador que ele não faz passes geniais. Ele até encontra uma bola ou outra. Mas é aquele jogador que faz... Cara, ele tá com a bola, ele não erra o passe simples. Que é uma coisa que é um problema sério no Grêmio. É tipo, tu errar o passe simples, tu perder a posse de bola, entregar a bola pro adversário e começa contra-ataque. O Arthur, ele consegue ter a bola pra ele tem uma porcentagem de acertos de passe mais de 90%, e isso potencializa o time, potencializa os parceiros. Que ele, cara, enfim, o cara acha mais oportunidades. E, cara, o Arthur mudou o patamar do Grêmio. E me Eu desculpa. acho bem loucura assim do Arthur, porque a gente esperava o seguinte, queria vir, o Mano Menezes ia fazer um manejo de tempo com ele e tal. Cara, o cara jogou acho que todos os jogos até o momento, jogou o jogo todo em quase todos, agora ele foi substituído nesse último, mas no finalzinho, assim, até no final ele deu uma corridinha e botou a mão atrás da coxa, assim, uma hora, já deu uma assustada, mas, cara, eu me surpreendi, assim, com a qualidade física dele, assim, e tu vê que, Total. tipo, o cara, ele é diferente quando ele passa a bola e ele já corre para um ponto que tem um espaço para receber de novo, ou pra já pensando em outra jogada. E, cara, eu acho que ele combinou muito bem com o elenco que tá agora aqui no Grêmio. Eu acho que, tipo, beleza, ele potencializou, mas ele combinou também com, digamos, goleiros que a gente tem no nosso meio campo. Tipo, do estilo Edenilson, assim. Eu acho que combina. Cara, combina muito. Eu acho que o Cara, Edenilson muito só foda. teve a crescer com o Arthur, porque o Edenilson é um cara bom. Cara, quem fala que o Edenilson é ruim não entende futebol, sabe? É a mesma coisa que falar que o Arthur só toca a bola pra trás. Não consegue ver o futebol como um todo, mas o Edenilson precisa de parceria no meio de campo. Ele não precisa do meio de campo retranqueiro com 3 volantes. O Edenilson não vai ser o craque. O Edenilson não vai ser o camisa 10. O Edenilson não vai ser o melhor jogador do teu time. Mas tendo um jogador como o Arthur, faz com que eles possam combinar passes, trocar passes, envolver o outro time. O Edenilson tem qualidade para envolver outro time no passe. E tendo o Arthur com esse passe de primeira, esse passe ligeiro, conseguindo achar outro espaço, eles conseguem botar outro time na roda. Isso é verdade, cara. O Edenilson precisa de um cara desse nível no meio de campo. Todo mundo precisa. O Edenilson foi um dos caras que mais se deu bem com isso. E só voltando no que eu tava falando ali, tipo, na questão de não entender de futebol, vendo futebol, cara, quem olha pro Arthur e fala, meu, ele só toca pra trás, ele só dá passe pro lado, não sabe nada do que tá falando. O Arthur simplesmente, os passes que ele dá pra trás, lógico, são muitos, mudam o jeito que a defesa do outro time marca o time do Grêmio. Ele faz como um para-brisa, assim, ele vê toda a defesa se mexendo até que uma hora ele acha um passe, uma enfiada de bola que ele consegue deixar alguém quebrando as linhas do outro time. Assim, o Arthur, ele é um jogador fora da curva e eu fico muito chateado. Por um ponto eu tô feliz que ele tá no Grêmio, eu tô muito feliz e pra mim eu quero que ele fique a carreira inteira dele. Eu tô muito chateado que ele não deu certo na Europa, porque ele é um jogador muito diferente dos que a gente tem aqui. Ele é um ele é um meio campista assim, olha, muito à parte do futebol hoje. Ele é um cara que controla o meio de campo com passes. Num futebol de uma era de muita intensidade, volantes box-to-box, correria, carrinho, ele é um cara que pisa em cima da bola e controla o jogo. Muito parecido com o Vitinha, por exemplo, guardado as devidas proporções. Mas é um jogador que se destaca Sim. por ser diferente. E é muito bonito ver isso no Arthur. Cara, é muito engraçado, né? Que, tipo, tu pega o Grêmio de 2017, ele jogava. Eu sempre gostei muito de. O time que joga o futebol mais bonito do Brasil, tá ligado? Porque, cara, o time do Grêmio era o time que ficava com a bola
Enfim, ia virando a bola do lado pro outro até encontrar um espaço e fazer o gol. Obviamente que o Grêmio não vai conseguir atingir esse mesmo patamar porque não tem as mesmas peças de 2017. Mas tu já vê um início. Tu já vê algum lampejo de. Cara, o Grêmio consegue ter a bola mais tempo por causa do Arthur. Por causa daquele Arthur de 2017. Então, obviamente que ele não tá mais tão novo. Ele talvez não tenha a mesma intensidade. Mas, cara, a qualidade é a mesma, tá ligado? E muito mais maduro. Enfim, né? isso potencializa muito o Grêmio. Muito mais maduro. Muito né? mais maduro, é. Cara, eu queria ver com... Acho que é o Tomás que tava preparado ali pra abrir a tabela do Brasileirão. Pra gente dar uma olhadinha. Porque o Grêmio deu um salto estratosférico, cara. Agora, tipo assim, o Grêmio era um time que tava brigando pra não cair e agora hoje tá brigando por uma vaga no G8, uma vaga no G7, dependendo dos títulos. Então, assim, chega a ser até um pouco assustador a proporção. Deixa eu dar uma virada ali. Cara, a gente tem um Grêmio brigando por vaga numa Libertadores, coisa que a gente não imaginava há pouco tempo atrás. Tudo bem que a sequência do Grêmio não é linda, a gente não tá vendo uma sequência de verdinhos ali em vitórias, tá? Mas o Grêmio mesmo assim tá conseguindo se consolidar num campeonato que começou muito mal e que a gente realmente cogitou um Grêmio na Série B ano que vem, cara. Lembrando que o único vermelho aí foi um roubo, né? Só pra recordar que o único vermelho Exato. aí foi um assalto à mão armada, fora de casa. Tive problemas técnicos e estou dentro da geladeira. Sim, isso acontece com muita frequência, mas vocês não sabem. Eu tô com o Towner, Ele é frio. mas Tá gelado. quero aproveitar o gancho da última frase do Tomás, que o vermelhinho foi um roubo, mas tem um outro vermelhinho aí que eu quero que tu dê uma descida pra gente dar uma olhada. E tem que dar uma descida pra gente dar uma olhada. Nossa! A Começou a geladeira- bipar o freezer. Cara, simplesmente tudo o que a gente falou nas previsões, se vocês não viram, cara, o episódio é atemporal, tá? Lógico, acontece que algumas previsões não deram certo e tudo mais, mas vale a pena ouvir o nosso episódio 75, se eu não me engano, que foi a nossa 3 também, falando sobre previsões, e a gente avisou que o Inter ia penar. E uma coisa que eu lembro que a gente falou é que o jogo do esporte, se o Inter precisasse ganhar, ia ser horroroso. E o Inter precisa ganhar. Inter no Beira-Rio, contra um adversário horroroso, que não tem mais pretensão nenhuma de nada no campeonato. E ainda por cima precisando do resultado. Cara, é a receita perfeita pra dar merda. E o Vitória embaladinho, né? Tem isso também. Não, o Vitória tá de pau duro depois desse... É, basicamente ganhou um título, clássico. né? Ganhar o Bavi. É. Claro, Título. velho. E, cara, Cara, daqui a tá pouco perigoso. daqui a pouco tem Inter e Vitória no Barradão também. A gente não pode esquecer disso. Tem mais, acho que é umas 3 rodadas e é lá no Barradão eles. Isso aí é final de Copa do Mundo. Acho que o Inter Cara. não vai cair, porque sigo com a minha teoria de que esse é o pior campeonato brasileiro dos últimos 10 anos, tranquilamente. Nota de corte tá lá embaixo. Mas existe um mundo. Existe um mundo. Cara, pensa só se o Inter não, tipo, todos os pênaltis, óbvio, teve pênaltis que foram legítimos. Vários foram legítimos. Metade então, vamos botar metade. Metade. Cara, dá pra tirar, tipo assim, tu pega, se fosse tudo marcado corretamente. Cara, tu pode tirar tranquilamente uns 7 pontos do Inter aí. Sim, sim. Uns 8. Cara, se tu tira 8 pontos do Inter, ele tava na degola, velho. É, 8 pontos ele tem a mesma pontuação que o Fortaleza. Ou- Cara, perigo. Mas enfim, só suposições. E o que é muito engraçado é que, tipo assim, teve a data FIFA. Teve um período pra treinar e o último jogo do Inter pré-data FIFA foi aquele do Botafogo que todo mundo pensou, tá, a família Dias ajeitou o time do Colorado. A família Dias fez o time do Colorado jogar futebol de novo. Cara, o que eles fizeram nesse tempo parado? Cara, Os caras inexplicável. desaprenderam a jogar futebol. Foi um dos jogos mais horríveis de se assistir, cara. Ah, O e Inter teve tomou lance um polêmico, taco. né? Teve o lance polêmico do goleiro Anthony. Tu acha que foi esquema? Bah, Não. Pelo amor de Deus, eu não tô falando isso. Mas eu Cara. tô dizendo que o lance foi polêmico. Eu gostei agora muito ele é advogado, ele não pode. Ele não eu pode. vou- Ah, foi- A versão Tomás se protegendo é muito foda, mano. Tipo assim, hipoteticamente. Cara, não, aqui vamos ler as palavras como elas são ditas. Eu achei que foi um lance polêmico, eu não acho que. Não sei Mas dizer isso é que muito teve engraçado, tipo assim, hipoteticamente falando, num cenário que não aconteceu e não deve acontecer. polêmica. Aconteceu Ah, no mas Azerbaijão.
teve uma aposta aqui da família Spear de um gol nos primeiros 5 minutos. Cara, e é legal. Buf, pra dentro do gol. Nossa, cara, curiosamente, a mãe do Anthony apostou um gol no minuto tal, tá ligado? Que ia ser um frangaço, curiosamente. Hipoteticamente, né? Claro, Hipoteticamente. não, nosso Cara, advogado nos defende. O cara meteu uma bola no... Tipo assim, a bola foi no cantinho, tá ligado? Uma bola rasteira acabou No lá onde cantinho. foi o jogador, A gaveta. Na gaveta. Bizarro. Cara, foi bizarro, velho. E, meu, precisa ser falado, tá? Porque época de data FIFA, seleção brasileira, Reinaldo pedindo passagem. Ou eu tô maluco? Sim. Ele deu até entrevista, né? A gente perguntou pra ele: ah, tem pretensões de seleção e tal? Eu não sei lembro o que ele respondeu, mas eu acho que, cara, ele pode não ser o melhor em qualidade, mas ele é o melhor lateral do Brasil, com o melhor momento no Brasil, eu acho. Pô, um lateral com quantos gols? 9 Essa gols agora? no Brasileirão? Cara, E não é só pênalti. Não. é só pênalti. na época de Pelé, Reinaldo e PH seriam titulares da seleção. Porque não tinha jogador na Europa. Reinaldo e o PH seriam as referências pra seleção brasileira de 70. Cara, imagina os dois. Fernando, Gervini e Martins. Agora essa é a chamada do momento. Diz que PH do Vasco é melhor do que Carlos Alberto Torres, o Capita. Fernando falou isso, cara. Por favor, isso aqui tem que ficar registrado, cara. Vai bancar. Tu diz que Cara, Paulo Henrique do Vasco é melhor que o Capita. Ah, cara, cara, infelizmente o PH não nasceu em 1970. Senão, cara, hoje vocês veriam no EAFC 26 uma cartinha do PH preto e branco, assim, 90 de pace, o passe 95 e, cara, só banana na área, né? Ia ser tipo o jogador. Ia ser o auge dos laterais no FIFA, tá ligado? Diz que ele seria um jogador geracional. Sim, com certeza. E com a badge do Quaresma, né? De chuta de trivela, tá ligado? Cara, e o Reinaldo saindo pra comemorar assim, ó. O robozinho. Cara, o Reinaldo na década de 70 daria um baita ponta esquerda, tá? Pouco se fala Sim. que ele não ia precisar ser lateral, meu. Na Farmers League ele não ia precisar ser lateral. Meu. Mas é uma loucura isso, tipo, agora falando da qualidade do Brasileirão. Hoje é que o Fabrício Bruno nos fudeu também, né, cara? Fazendo aquela merda. Mas, tipo assim, tem jogadores a nível nacional que pra mim tem muito mais vaga na seleção brasileira do que o time atual que tá sendo convocado. Não falando que a seleção tá mal, mas, cara, pra mim, que nem a gente falou os laterais, Reinaldo, PH, a gente tá falando de Arthur no meio de campo. Na zaga, pra mim, Léo Ortiz tem que ir pra seleção. Léo Ortiz é um Cara, zagueiro Thiago acima da Silva. média. Thiago Silva é um cara que tá pedindo passagem há muito tempo. Já faz pelo menos uns 2 anos que a gente pede Thiago Silva na seleção aqui no podcast. A gente não tem nem 2 anos de podcast, mas já faz pelo menos isso, cara. Cara, Thiago Silva, com 52 anos, fez o gol que fez ontem, tá ligado? Exato. Cara, no último minuto. Pelo amor de Deus, cara, esse O cara tem que ser Jandrei- chamado. Eles colocando em prática a regra dos 8 segundos, cara. Do Jandrei segurando a bola. Isso foi uma loucura, cara. Porque eu ainda não vi um jogo que um time cedeu um escanteio por causa da regra dos 8 segundos, mano. O Lá vem. advogado tem uma Lá informação. Cara, isso vou ter que utilizar como forma de linkar com o tópico que eu queria trazer. Cara, eu tenho certeza que tu já viu, porque teve um jogo Caxias e Floresta pela Série C, que foi aplicado, o jogo tava empatado, aí o goleiro do Floresta foi fazer cera, pá, o juiz apitou. Tu não viu esse vídeo? Não vi, mano. Cara, nos acréscimos, no final do jogo, exatamente como foi. O juiz deu o escanteio, o Caxias foi lá e fez o gol e ganhou o jogo. Tá. Exato. Caralho, velho. E o Esse foi o tópico jogo que tu eu vou foi? Não, esse foi um jogo da primeira fase da Série C. Cara, antes de puxar teu tópico, tu não quer falar como foi uma experiência de ir num playoffs da Série C? Esse é meu tópico, na verdade. Cara, eu ia dizer o seguinte, tá? Cara, o quão ruim é Data FIFA, meu. Data FIFA nos faz fazer coisas que a gente nunca fez na vida, mano. Tipo assim, tu chega a extremos porque tu não consegue assistir esses jogos nada a ver, assim. E a seleção tá um saco de assistir. Então, o que eu fui fazer? Cara,
eu fui com um grande amigo e ouvinte, o Renato, assistir no Centenário o playoff da Série C, que basicamente não é um playoff, né? Mas é que era uma fase de grupos. O Caxias, ele tinha que ganhar de 2 gols, de 2 ou mais gols, do Floresta. E enquanto isso, a gente assistia no YouTube, assim, no celular aqui de lado, Londrina e São Bernardo, e o Londrina tinha que vencer o jogo, obrigatoriamente. Infelizmente, os 2 jogos terminaram empatados. Mas, cara, foi uma boa experiência. E outra coisa que prova o quão ruim que é... Tomás, pra contar isso, tu vai ter que tirar a tabela do Brasileirão. Eles precisam ver nossa cara, mano. Ah. Cara, outra coisa que prova o quão ruim que é essa ausência de jogos, essa ausência de entretenimento provocada pela data FIFA, porque, porra, vai um sábado, só tem, sei lá, Macedônia e Faroe Islands jogando. Caralho. Ilhas Faroé. Isso aí. Tem Não, vai se Estônia fuder, não. O cara puxou o inglês, tá ligado? Faroe Island. Aí tu vai lá, tu bota uma França e Estônia. Daí não dá, né? É bucha. Então o que a gente pensou, né? Cara, a gente foi assistir um jogo do Grêmio Sub-17. Melhor. Porque afinal Como era o que nos tinha. Como foi o convite? Tomás soltou no grupo Escanteio Curto, mas eu não vi. Tipo, eu acho que eu tava no congresso, eu não vi as mensagens. Aí do nada eu vi uma mensagem do Tomás no meu privado, no WhatsApp. Meu, o que tu vai fazer segunda às 8? Eu falei, eu sei lá, mano, não tenho nada segunda às 8, não vou fazer nada. Ele falou, tu tem 5 pila? Tem 5 pila? 5 pila e um sonho. Tem 5 pila no Pix? E, cara, simplesmente fomos ver as joias do Grêmio jogando contra o Galo. E sem brincadeira, eu saí daquele jogo falando pro Tomás, a gente tem que começar a frequentar campeonatos de base. É muito legal, cara. Tipo assim, é a mesma coisa, tipo, não é a mesma coisa que ver o Grêmio em si, mas ao mesmo tempo, cara, primeiro, a intensidade é outra, os caras estão jogando por um prato de comida e a torcida é uma resenha, mano. Primeiro que era a torcida gritando pro goleiro do Galo, goleirinho da Shopee e goleirinho da Shopee. Era simplesmente os caras atrás de nós fingindo que eram brother dos jogadores. Daí entrou o Benjamin e eles falaram, mas o Benja fez tal coisa ontem e hoje tá jogando. Eles estavam fingindo, mano. Claro que eles estavam fingindo, mano. Eles só falavam o nome dos caras que apareciam no telão, velho. É que tinha muita gente, tinha muitos guris da base lá. Tipo, no lugar que a gente tava tinha a gurizada do Sub-15, Sub-12, tinha tipo... Mas óbvio que eles não devem resenhar muito, que o gap de 12 pra 17 é meio... É muito. Exato. Não, mas os caras estavam tudo fardados, esses. Esses eram os caras que estavam atrás da gente, nada a ver. E daí eles só falavam literal o nome dos caras que eram substituídos, eles viram no telão. Eles falaram assim, mas o John não dá, cara. Tu lembra quando o John fez aquilo? Os caras resenhando, tipo, mano. Foi muito divertido, cara. Sério, foi muito legal. É uma experiência que eu quero de novo. Cara, muito foda. Cara, e daí tinha os caras que eu acho que era ou, sei lá, empresário, ou treinador, ou, sei lá, coach, fisioterapeuta de algum guri da base. E, tipo, o cara só tava lá e tal. Ele, vai Luiz, sei lá quem que era, vai Luiz. Daí ele virou pro lado assim, tá ligado que eu sou colorado, né? Cara, mas falando com isso foi muito engraçado, mano. Caralho, velho. Ele literal, cara, que eu sou colorado. Ele virou e falou, meu, tá ligado que eu sou colorado? Ele, e dale trico. Cara, é muito foda, mano. E a gente teve a honra de ver o jogo do Grêmio Sub-17, final do Brasileirão, ao lado de um campeão da América, né, Tomás? É verdade, a gente assistiu do lado do... Campeão da América. Campeão da América. Mas ele foi jogador campeão da América ao lado de Jardel. Ele era banco ou era titular? Cara, ele tava era. nas fotos, pelo que a gente olhou nas fotos, ele, tipo, não tava centralizado, mas também não tava muito escondido. E ele tava suado. Tava pra jogo, tava ali. Ele tava suado em uma das fotos, então quer dizer verdade. que ele entrou em campo. É verdade. Depois a gente faz uma análise, tipo, porque tem a foto time campeão, daí tipo, tem os nomes, né? Por ordem, assim, na primeira fileira. Dá pra encontrar isso aí.
Mas, cara, sobre o jogo, tá? O Grêmio vai jogar amanhã. No caso, pra quem tá ouvindo o episódio, vai ser hoje, né? No sábado, às 11 horas da manhã. Então, provavelmente, se a pessoa tá ouvindo logo quando saiu, tá tendo jogo. É, tá tendo jogo, agora. Só que tá decidido, né? O Grêmio ganhou de 4 Que a 1 isso, que isso, pra que cima do isso. Galo. Tá decidido, a base resolve. E eu acho que, sinceramente, eu não sei se é porque eu fui no jogo, mas eu tive a impressão que a base do Grêmio é tipo assim, eu tive a certeza que o futuro é brilhante pros gremistas. Uma sensação que eu tive, esperando o Tomás tomar sua água ali, uma sensação que eu tinha com a base do Grêmio, eu sempre tive essa sensação, é que eu via todo mundo falando bem, eu via o César Cidade Dias falando que a gente tinha sempre os melhores jogadores do mundo. Não, César Cidade Dias falando de Grêmio. Cara, eu nunca vou esquecer a bola que eu achei que Victor Bobsin jogava. Aquela sequência, Victor Bobsin, Fernando Henrique, Elias Manuel, o Rildo, Matheus Sarará, todos esses caras, César Cidade Dias fez eu achar que iam ir todos pra seleção brasileira, cara. Guilherme Guedes, todo mundo eu pensei, tá, meu, o Grêmio tá feito por anos, assim, o Grêmio tá... o Diego Guedes. Rosa. Eu pensei, tá, o Grêmio é o melhor time do mundo. O Grêmio tem a La Masia. E no final não, eram todos jogadores horrorosos. Fernandinho é o único que eu respeito. Fernandinho é o único que eu penso, cara, ele daria certo, mas queimaram ele na Libertadores. Mas dessa vez não, cara. Dessa vez, olhando o time de base do Grêmio, eu olhei um jogo e falei, não, esses guri realmente são bons. Porque toda vez que eu ia olhar os jogos dessa outra geração que eu falei pra vocês, eu olhava e falava, meu, como é que estão vendo esses caras serem bons? Vocês lembram do Pedro Lucas? Que o Ronaldo Fenômeno queria comprar o passe dele, que o Real Madrid queria ele com 12 anos de idade. Cara, o Pedro Lucas estava no Operário até pouco tempo atrás. Ele era um dos jogadores que mais me decepcionou. Ele, o Diego Rosa, que foi um cara que não conseguiu jogar aqui no Inter agora, que foi vendido pro Grupo City, nem chegou a jogar no profissional. Você lembra do Rildo? O Tomás tentou me mentir que o Rildo era bom, cara. O Tomás tentou forçar pra mim. É que o Rildo teve lampejos também, né? Não vamos... O Rildo Ele teve um gol. Ele teve um gol que ele driblou o time inteiro e meteu uma bucha e todo mundo falou que o Rildo era bom, cara. Cara, mas tu tirou essa da cartola, porque eu não lembrava do Rildo. O Rildo era um cara que, meu, ele foi... Teve, acho que, em algum gauchão, tiraram ele da geladeira, tal qual eu tava antes na geladeira. E ele fez uns 2 jogos bons e todo mundo achou que tava resolvido o nosso problema. Só que era a porra do Rildo, mano. Não tava resolvido o nosso problema. É, cara. Cara, um que eu acho que a gente não soube aproveitar, Lima. Porque, cara, tipo assim, só que é que eu acho que é um jogador de Brasileirão que demorou muito tempo pra, tipo, conseguir jogar futebol. O primeiro futebol bom assim, que ele jogou foi no Fluminense em 2023. Ah, no Ceará ele não tava tão mal, cara. Não, Só não que tava era tão no mal. Ceará, meu. Serra É. era jogador de cartola, meu. Ele era pro cartola. Era ele e Mas- o Fernando Sobral. Ele e o Mas demorou 3 anos, demorou tipo 3, 4 anos pra ele engatar um futebol, tá ligado? Exato, e Lima campeão da América, né? A gente não pode esquecer. Lima é campeão da América. Na verdade. Cara, E- eu tava vendo aqui, Lima jogou 66 jogos em 2023. Isso é uma Caralho. loucura. Caralho, Isso é uma loucura. os europeus reclamando, vou voltar pra geladeira depois dessa informação, cara. Eu tenho que voltar pra geladeira. Cara, sabe uma coisa muito engraçada sobre guris da base? Eu acho, cara, eu espero que vocês não se tornem fetichentos da bola. Que é tipo assim, ó, chega, cara, sempre tem aquele vídeo. Conheça Kiki La Plata, a nova joia colombiana de 17 anos que está destruindo no América de Cali. Ele já soma um total de 66 jogos, 6 gols e 2 assistências. Tá ligado? Tipo, cara, os caras sempre vendem o jogador, tipo, o maior craque. Eles fazem o vídeo mais chamativo e mais bem produzido. Tipo, é uma baita produção. O vídeo estourando, tá ligado? E, cara, 1 a cada 100 jogadores desses estouram de verdade, tá ligado? Mas os caras adoram E falta fazer esses vídeos. Oi? Tu vai ver os vídeos, é tipo um negócio super produzido, com vários cortes, vários momentos dele. Aí E o tu- cara fazendo aqui, ó, comemoração, e faz aqui, porra, cara. Aí é tipo, um golzinho de rebote, umas roubadas de bola. Mas aí que tá, meu. Eu conheci João Borne num vídeo desses. Assim, você já ouviu falar de João Borne? Daí era ele tipo assim, ó. Esse guri está acabando com o futebol brasileiro sub-17. E de fato tá. Aí é um cara que eles estão certos. Mas eu conheci ele nesses vídeos fetichentos, mano. E eu queria muito. Isso agora eu falando, tipo, é bom a gente falar dos nossos brainstormings pro nossos conteúdos no Instagram.
Mas eu queria muito fazer uma sátira disso, mano. Tipo, é uma ideia que eu tenho em algum momento botar pra frente. Que é fazer uma sátira pegando algum jogador que não deu certo e fazer assim, conheça Matheus Sarará, o novo Sérgio Busquets. E fazer tipo uma coisa assim, tá ligado? Cara, por favor, faz isso, cara. Eu vou muito legal. tirar um tempo pra fazer, mano. Eu vou tirar um tempo pra fazer o roteiro Dos e mesmos tentar produtores de Aravena no Manchester United, vem aí Cara, Matheus Sarará muito no fera. Barcelona. Bah, velho. Cara, isso é Cara, uma coisa muito muito bom. engraçada do FIFA, essas contratações nada a ver. Cara, eu tava procurando um jogador pro meu modo carreira e simplesmente vou no Manchester United e tá lá. Alexander Aravena na ponta esquerda, sendo reserva do Rashford. Cara, isso é muito legal, mano. Cara, Isso é muito uma coisa foda, legal. velho. Bah. Cara, Deu até maravilha. uma Cara, eu acho que dá pra. bocejada. Eu acho que dá pra abrir de novo. É, bah, a rotina dos guri puxada. Não, mas acho que dá pra abrir de novo a tabela do Brasileirão. Pra gente dar uma analisada Tipo, copeira. Antes de abrir a tabela, eu vou mostrar o que aconteceu, que eu acho que, tipo, é uma prova viva que acabou de acontecer. Que, cara, o Google e a Meta e as Big Techs estão nos ouvindo, mano. Olha o que acabou de acontecer. tô com Calma. medo, velho. Olha o Ele que eu vai- pesquisei e olha o resultado que o Gemini me deu. Meu Deus. Calma que tá Cara, abrindo. não. Joga muito, hein? Como pode, velho? Não. Cara, como é possível? Não. Pra quem Tinham não tantas pra quem tá só opções, tinham ouvindo. tantas opções, mano. Kevin De Bruyne. Não, mas eu vou ler antes, peraí. Eu Eu tô pesquisei incrédulo. no Google. Joga muito em belga. Aí o Gemini me respondeu. A sua pergunta pode ter dois significados. A expressão em espanhol juega mucho, que pode ser traduzido como joga muito em português, ou uma referência ao jogador belga de futebol, como Francis Amuso, que é um jogador veloz, mas com finalização menos apurada. Cara, o Gemini é o Cara, Alex Bagé. Você descobriu agora que o Gemini é o Alex Bagé. Cara, as IAs estão dominando o mundo, cara. Que Tô medo. dominando pra caramba. Meu, cara, que loucura. Porque o cara podia falar Kevin De Bruyne, podia falar o Lukaku, podia falar o Eden Hazard, mas não. Foi direto. Jeremy Doku. Exatamente. Cara, muito bom. Porque, Cara. porque Jeremy Doku é É o segundo seria o melhor reserva da- de Francis Amuso. É, o segundo melhor da atualidade. O segundo melhor ponta esquerda da atualidade. Ó, voltei pra tabela. Calma que ela tá. Aí. Cara, esse Vasco em nono me pega muito, cara. Olhem, cara, os 5 últimos jogos do Vasco. 4 vitórias, 1 derrota. E essa A gente derrota foi cantou pro isso. Palmeiras de 3-0, se eu não me A gente engano. contou isso no nosso episódio 75. Cara, a gente cantou. Cara, a gente cantou o Vasco 2.0, cara. Cara, o Vasco 2. O Fernando bizarro. Diniz é um cara que deve estar fazendo muito amor nesse exato momento. Tipo, a gente tá gravando agora numa sexta-feira, agora é o quê? 7 horas da noite. Ele deve estar fazendo amor. Ele deve estar praticando muito amor, com muitas preliminares, assim. Ele é um cara muito tático. Cara, eu. Ele é um cara que entende, né? Ele entende das 4 linhas. Cara, em 4 paredes. Cara, se ele entende das 4 linhas, as 4 paredes pra Fernando Diniz fica um perigo, cara. Exatamente. Cara, mas eu acho que agora tá muito cedo ainda. Eu acho que agora ele tá no vinho. Eu acho que agora ele tá armando a estratégia dele. Umas 8 da noite ele vai começar nos canapés. Ali o queijo cravado no pepino. Aí, aí depois, cara, 9 horas da noite é blau. É edredom. O de ontem também, de São Paulo e Grêmio, cara, apesar do Grêmio ter jogado muito, a gente tem que combinar que o São Paulo cooperou pra isso. Porque esse time tá feio de ver, assim, tá triste de ver. Eu admito que eu não me importo muito, pra ser sincero. E, cara, eu tô impressionado como que eles estão em oitavo, assim, porque é aquilo, né? O São Paulo é sempre a mesma coisa. Troca de técnico, começa a jogar muito, aí depois esfria totalmente e para de jogar, assim, o time não tem criatividade. Lucas Moura é banco nesse time, eu acho tudo meio estranho, assim. Cara, pode falar. Isso é uma coisa que pra mim não entra na minha cabeça, né? O Lucas Moura ser banco desse time, porque a gente vê o William com 37 anos de idade, em 3 jogos antes de se machucar, destruindo aqui, enquanto o Lucas Moura, que é um jogador que a gente sabe da capacidade dele de decidir jogos, mesmo independentemente da idade dele,
sendo reserva para um time que, me desculpa, não tem mudança nenhuma no ataque, não tem perigo nenhum. Eu acho que o Gonzalo Tapia é o único cara ali que pode promover algum problema pro time, pro adversário, que foi o que o Grêmio sofreu ali no começo de jogo, mas depois se adaptou com a entrada do Pavon e ele não conseguiu mais jogar. Então isso é uma coisa que eu acho muito estranho, é um time de São Paulo sem vontade, sem ânimo. Tudo bem que perdeu o Caleri, o Oscar, que eu acho que é alguém que o Fernando quer muito falar, também tá fora, mas cara, são desfalques esperados, desfalques que, na minha opinião, não são nem considerados desfalques, porque eles já estão há muito tempo fora. E então, assim, é inexplicável essa derrocada do... Porque a gente estava falando do Vasco antes, que é um time que ninguém imaginava que ia ter tido essa alavancagem de pontos, essa subida na tabela. O São Paulo é um time que eu não imaginava que ia ter essa decadência toda. Cara, é muito bizarro que, tipo assim, o São Paulo... Cara, eu acho que mesmo tendo as peças que tem, até agora, tipo, tá em oitavo, mas não fez um campeonato brasileiro consistente, assim. E tu olha as peças, cara, o lateral Wendel, pô, titular na Europa até pouco tempo. Cara, o Luiz Gustavo, que era um bom jogador, tá ligado? Óbvio que não tá mais na idade fértil, então ele acaba não ajudando tanto. Cara, Lucas Moura, Oscar. Cara, pra mim, Oscar é uma das maiores decepções. O que ele tá tendo de lesão uma atrás da outra. Cara, pra vocês terem uma ideia, o Oscar não conseguiu completar 4 jogos completos esse ano no Brasileirão. Tipo assim, ele tem 20 jogos no ano, mas os números dele são bizarramente ruins. Tipo, ele tem números bons no Paulistão ali no início do ano, mas, cara, começou o Brasileirão, foi só decadência. Começou uma lesão atrás da outra, não consegue ter minutagem. Cara, um jogador que veio da China com números absurdos de gols, assistências, e agora tá aí, cara. Tá escanteado porque não consegue jogar, tá ligado? E quando joga, se lesiona logo em sequência. Era isso que eu queria, Tomás. Tu consegue abrir aí no Google, já que já tá aberto, vamos abusar, né? Números de Oscar na China. A gente precisa disso. O Gemini vai fazer essa pros irmãos, cara. Porque simplesmente ele era um cara que veio pra cá e eu estava com muito medo que ele parasse no Colorado. No co-irmão. Eu tinha muito medo que ele fosse pro Inter porque ele é um cara muito bom. O Oscar era um cara acima da média. Mas ele ficou muito tempo num subfutebol farmando pontos e farmando dinheiro. Por muito tempo ele foi um dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial. E simplesmente ele pisou aqui e foi muito diferente do que foi o Hulk. O Hulk foi um cara que veio desse subfutebol e ficou muito tempo na China. O Hulk é um ídolo chinês. E aqui ele não chegou no futebol brasileiro, dominou o futebol brasileiro. O Oscar, pelo contrário. O Oscar foi muito parecido com o dragão chinês Elkson, né? Cara, só que o problema é que, tipo, o Elkson nunca teve uma carreira brilhante. Cara, o Oscar fez uma baita carreira na Europa, no Chelsea. Aí, tá, foi dar uma brincada na China ali, cara. Cara, Copa do Mundo, cara, é um jogador que jogou bem na Copa do Mundo. É o jogador que fez o gol de honra do 7-1. E, cara, 245 jogos, 76 gols e 100 assistências em 8 anos na China. Cara, são números muito brutais. São números absurdos. Pô, 4 títulos ali, cara. Mas que é outro futebol, tá ligado? Ele veio pro Brasil e realmente sentiu o peso. Nós três, jogaríamos muito na China. Eu tenho as convicções. Sim, cara. Futebol malaio. Futebol malaio. No futebol malaio só tem craque. Mas imagina a gente jogando. É que pra quem não sabe, o ECP, o Escanteio Curto Podcast, ama Bergson. Jogador ídolo do futebol malaio, o rei da Malásia. E cara, a gente tem um leve hiperfoco no futebol malaio. E eu imagino que a gente sobraria no futebol malaio. E o Oscar também. Então, uma boa ideia pro Oscar é ele deixar o São Paulo na próxima temporada e ir pra Malásia. Ter uma qualidade de vida boa, ganhar um dinheirinho e ainda fazer dupla de ataque com um dos maiores jogadores da história do futebol malaio. O que vocês acham? Cara, maior, né? Cara, é a melhor ideia possível. Cara, o Johor Darul Tazin. Johor Darul Tazin está esperando Oscar. Cara, imagina ele pifando o Bergson, cara. Cara, eles seriam os reis. Cara, é que tipo assim, o Bergson já é o rei da Malásia. Oscar viria para ser o príncipe. Tu disse que ele não seria a rainha? Oi? Tu disse que ele não seria a rainha do futebol malaio, mano? Eles podem formar um casal ali, né? Oscar e Bergson. Né? O famoso dar o match. Cara, voltando agora, depois desse absurdo da rainha do rei e da rainha da Malásia, volto a me perguntar quem tá ouvindo isso aqui pela primeira vez. Ouviu a gente falar
sobre um casal homoafetivo na Malásia. Viu a gente falar sobre as táticas sexuais de Fernando Diniz. Viu a gente falar sobre uma ida a um jogo dos playoffs da Série C, mas mal sabem o que está por vir. Mal sabem que existe o minuto, ou os minutos, Andressa Urach, Uraca. no Escanteio Curto Podcast. Então, Tomás, tchaca pau. Bora, Cara, vamos ver. ia ser legal se tivesse uma vinheta. Minuto Urac. Cara, será que a gente não consegue fazer essa? Eu pilho, mano. Será que é muito pro nosso... Não, não é. Olha ali, cara, pela primeira vez o Notícia. Urach está aparecendo no nosso podcast. Vocês já pararam pra pensar nisso? Primeira vez que tá aparecendo imagens. Eu espero que as notícias... Meu Deus. Bã. Eu tenho medo, eu não tô conseguindo ver, cara. A televisão não é tão boa assim, mano. Tá, vou ler a manchete. Pai de André Surak vai parar no hospital após gravar conteúdo adulto com 3 pontinhos. Vai ter que entrar nisso aí, velho. É que eu tô com medo de abrir, mano. Eu tô com a tela sendo gravada, daí sei lá, vai que eu abro e tipo. Não, eu acho que aí não vai ter nada. É porque, tipo, é uma página... Só vai ter muitos... Tá, pai de André Surak é levado ao hospital... Cara, Carlos Urach passou mal durante as gravações e precisou de atendimento médico. Bah, Cara, quanto Coitado, anúncio, pelo amor de Deus. Nossa, a gente caiu nos anúncios, cara. Tem até um pacificador HBO ali. Carlos isso Urach, que sofre o pai de André Surak, precisou ser levado ao hospital após passar mal durante a gravação de um conteúdo adulto. Ao lado do ator Rafa Martinez. O episódio ocorreu no início da semana passada e ganhou repercussão nas redes sociais na última quarta-feira, dia 15. Diante das especulações na web, Rafa Martins se pronunciou e afirmou que não teve qualquer responsabilidade sobre o que aconteceu. Segundo ele, Carlos, de 65 anos, é um homem adulto e responsável por suas próprias escolhas. Tá. Caralho, abre aspas, gostaria de dizer que não teve nenhuma culpa nos últimos acontecimentos envolvendo o pai de André Surak. Tivemos apenas uma relação profissional e entendo que às vezes possam ocorrer complicações após as gravações. Cara, então rolou uma baguncinha diferente ali. O pai de André Surak conheceu novos caminhos. Provou Off-road. da PET. Provou da garrafa PET. Tu diz que é isso que aconteceu. Da... Como é que é o nome? Da marca da água. Da A garrafa Flua. cristal, 500 ml. É que a Flu, ela tá mais no Rio Grande do Sul, né? Nos atacados. Então vamos numa garrafa mais do Brasil, assim. Água cristal, 500 ml. O pai da André Surak conheceu nesta quarta-feira e não tancou. Ele Não aguentou. Ele teve que procurar um serviço Nossa, de emergência notícia. mais próximo. Faz parte do Coit- ofício. Tá no Faz risco. parte do trabalho, cara. Ele quis entrar pro game e agora ele conheceu Enfim, teve consequências, infelizmente. Cara, eu tenho outro tópico que tá nesses arredores aí, que é um término que aconteceu recentemente. Não sei se vocês estão sabendo que o Cossielo e a esposa dele, a Tatá, anunciaram um término recentemente. Cara, foi Sim. libertado. No começo do episódio foi um dos casais que eu citei que Exato, tinha. mas é que eu queria repercutir uma coisa que é a seguinte, tá? É sabido que o Cossielo, ele é São Paulino. E a Tatá, ela é gaúcha e ela é gremista. E eles anunciaram o término logo após o jogo do Grêmio se encerrar. Cara, isso Cara. é muito brutal. Certamente, Carlos Vinícius tem dedo nessa história. Cara, acho seria Carlos Vinícius o responsável pela separação de Cossielo e Tatá? Cara, quando saiu Pegou aquele mais? pênalti, ele deve ter dito assim, acabou. Eu acho que Mano Menezes acabou com um dos casais mais queridos do Brasil, da internet brasileira, cara. O Mano Menezes botou o dedo e falou assim: não, vocês vão se separar por minha causa, cara. Vocês vão se separar porque Pavon resolveu Cara, o jogar Mano bola na noite de hoje. Ele não aguentou a corneta. Cara, o Mano Menezes é o Thanos do futebol brasileiro. Tipo, cara, o estalar de dedos de Mano Menezes são capazes de mudar o destino das coisas, tá ligado? Porque, cara, a gente. Fica a reflexão aos ouvintes. É sabido que. Como é que é o nome da da atual do Zé Felipe? É uma das cantoras sertanejas. Ana Castela? Ana Castela é Grêmio. Ana Castela é muito Grêmio, então se rolar uma separação, Ela é de aí, Grêmio. você descobrir o time do Zé Felipe.
Temos que descobrir se o Mano Menezes não tá acabando com todo mundo. Cara, é perigoso. Vamos isso, ficar mano. de olho. Podemos fechar hoje? Tá pago. Hoje um pouquinho mais curtinho, porque a gente estamos retomando logo após a data FIFA. Teve jogos do Brasileirão, mas estamos retomando, ganhando ritmo novamente. E semana que bota vem, bem. elenco completo, acredito eu. Teremos. Tá em recuperação cirúrgica ainda, mano. Tá. Vamos aos poucos. Feito, rapaziada. Valeu. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Spotify, no TikTok. Se tiver a possibilidade de hypar o vídeo aqui embaixo, por favor, hypem o vídeo. E é isso aí. Arena é nossa. Ontem foi assinado. Ontem aqui, ó. Agora a chave é nossa. Toma. Exatamente, aqui a hora que destravamos. Aqui, ó. União. União Palgré. União Grepal. Não, pra finalizar, Fazer Carlos Vinícius.